Abra sua Bíblia comigo, por favor. Está gravando aí? Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 até o versículo 9. Quantos acharam? Podem dizer amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entra por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém, amados? Eu sou a porta, diz o Senhor. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará e sairá e achará pastagem. Essa é a quarta mensagem da série que nós estamos ministrando aqui, acerca das 7 declarações de Jesus no Evangelho de João. No Evangelho de João, Jesus faz 7 declarações, dizendo: número 1, eu sou o pão da vida. Depois ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. E agora, eu sou a porta das ovelhas. Quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, nós já dissemos aqui no culto do feriado de finados. Não sei se vocês lembram disso. Por isso que hoje é a quarta declaração: eu sou a porta das ovelhas. Na ministração do domingo passado, o irmão Glauco aqui, nosso discipulador, ministrou sobre a luz do mundo, não é? Palavra poderosa também, onde Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem crê em mim tem a vida. E o que nós aprendemos acerca da luz, irmãos? Que quem tem a luz tem direção, porque a luz dá direção. Amém ou não? Nós aprendemos também que a luz traz libertação, porque Satanás ele prende as pessoas através das trevas. Então, quanto mais trevas, mais opressão. Mas quando a luz brilha, vem a libertação. Você pode dar glória a Deus por isso, não é? E também essa luz nos faz resplandecer no meio das trevas. E o desafio que também foi colocado aqui é que mais importante do que nós termos fé para andar sobre as águas é nós termos coragem para andar na luz. Porque quem não teme nada não tem medo da luz, porque tem um testemunho para dar e tem a vida na presença do Senhor. Muita gente tem fé para andar sobre as águas, mas tem medo de andar na luz. É verdade ou não é? Mas nós somos desafiados a andar com o Senhor, e quanto mais nós andamos com o Senhor, mais essa luz aumenta. Amém? Porque a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. E hoje Jesus faz a sua terceira declaração: eu sou a porta das ovelhas. E o que nós podemos aprender com essa declaração, irmãos? Os ouvintes daquela época eram pastores de ovelhas. Eles conheciam muito bem de como cuidar das ovelhas, de como guiar as ovelhas. E naquela época era muito comum ter o aprisco, onde um pastor guardava as suas ovelhas. E nesse aprisco tinha a porta. E Jesus ele disse: olha, eu sou a porta desse aprisco. Quem entra por mim entrará e sairá, estará seguro, será salvo e achará pastagem. Então, nessa declaração de Jesus, nós aprendemos em primeiro lugar, irmãos, que porta fala de salvação. Salvação. Todo pastor ele levava o seu rebanho para os campos, mas depois à noite ele guardava o rebanho no aprisco. E o pastor se colocava na porta para impedir que os ladrões e os salteadores e os lobos viessem saquear aquelas ovelhas. Do lado de fora do aprisco, as ovelhas corriam risco de ser mortas, de serem saqueadas, risco dos predadores a tomarem, mas dentro da porta elas estavam seguras. O que a gente aprende, irmãos? Que do lado de fora você está correndo risco, mas do lado de dentro você está seguro. Quem já entrou por essa porta, que diga glória a Deus. Você está do lado de dentro ou está do lado de fora? Do lado de dentro.
quando nós entramos pela porta que é o Senhor Jesus, nós somos salvos. Mas o Senhor quer nos salvar de quem, irmãos? De quem que nós temos que ser salvos? Porque nós temos que estar do lado de Deus. Deus quer nos salvar do inimigo das nossas almas. O inimigo número 1 das nossas almas é Satanás, é o diabo. E ele quer nos tragar de qualquer forma, ele quer nos destruir de qualquer forma. O diabo ele não está furioso não, como muita gente diz. Ele está muito mais do que furioso, ele quer roubar, matar e destruir. E fora dessa porta, a pessoa corre risco. Mas quando nós estamos dentro, nós somos salvos do inimigo. Enquanto quando a gente estava lá fora no mundo, Satanás tinha acesso às nossas almas. Mas quando nós entramos na porta que é o Senhor Jesus, ele perdeu o acesso à nossa alma. No momento que você entrou por essa porta, o diabo não pode mais ter a sua vida, porque você é de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Satanás não vai tocar em você. Quem é nascido de Deus maligno não pode tocar. Então nós somos salvos do inimigo. Mas nós também somos salvos de quê? Nós somos salvos do mundo. Você sabe que o mundo é um Titanic que está afundando, gente. O mundo é um Titanic que está indo para um abismo cada vez maior. E o Senhor quer nos salvar desse mundo. Desse mundo presente, o sistema presente corrupto. É cheio de achismo, cheio de argumentos, onde todo mundo faz o que quer, acha que tudo é normal, acha que nada tem a ver, e por aí vai. Mas Deus quer nos salvar da perdição desse mundo. Quando você entra pela porta, você sai desse Titanic que está afundando e entra na arca de Noé, que é representado pela igreja do Senhor Jesus. Amém ou não? Mas o Senhor também quer nos livrar de nós mesmos. Sempre que nós pensamos que a gente tem que ser salvo, a gente pensa que a gente tem que ser salvo de alguma situação externa ou de outras pessoas. Mas você sabe que muitas vezes nós temos que ser salvos de nós mesmos. Você sabe que muitas vezes nós criamos a nossa própria prisão. Muitas vezes nós somos levados por pensamentos errados, por sentimentos errados, por egoísmos, por enganos. Muitas vezes nós estamos convencidos de que estamos no caminho certo, quando na verdade estamos no caminho errado. As pessoas falam com a gente, falam: você está errado, você não pode continuar desse jeito, do jeito que você está não vai dar certo. Mas a gente está convencido de que a gente está certo. Mas quando a gente entra pela porta, é hora do Senhor nos salvar de nós mesmos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, querido? E Jesus é a única porta que nos dá segurança, nos dá uma vida abundante, cheia de alegria, cheia de vitórias. Somente quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida pode de fato dizer que está seguro. Quem já passou por essa porta, diga glória a Deus. Essa porta fala de salvação. Jesus te salvou das mãos de Satanás. Jesus te salvou desse mundo que tem de mal a pior. E Ele também te salva de você mesmo todos os dias. Amém ou não? Essa é a porta. Mas em segundo lugar, a porta também nos fala de liberdade. Liberdade. Observe só o que o Senhor fala no versículo aqui 9. Ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim, ele diz, entrará e sairá. Terá liberdade para entrar e liberdade para sair. As ovelhas elas pastavam de dia, mas à noite elas se recolhiam para estar seguras no abrigo, debaixo da proteção do seu pastor. Mas quando chegava pela manhã, o pastor abria a porta e as ovelhas saíam novamente para pastar. Na verdade, o aprisco não era uma prisão. O aprisco era um lugar de proteção. Proteção contra os perigos da noite, proteção contra os predadores, contra os lobos. Sabe, irmão? Isso é importante a gente pensar, por quê? Porque muita gente pensa que a igreja é uma prisão. Muita gente pensa que a igreja, ela cerceia a nossa liberdade, tira a nossa liberdade de ir e vir, de fazer o que a gente quiser. Interessante, um jovem chegou para o pastor e falou assim: pastor, os crentes não são livres. Vocês crentes vivem numa prisão. Hoje não pode isso, não pode aquilo, vocês não têm liberdade. O
Quem é livre sou eu, que posso fumar minha maconha a hora que eu quiser. Quem é livre sou eu, que posso beber a hora que eu quiser. E o pastor disse para ele: meu filho, é o contrário. Eu posso dizer não à maconha, eu posso dizer não à bebida, eu posso dizer não ao pecado e ao mundo. Eu sou livre para dizer não, porque o aprisco me faz livre. Agora você não consegue dizer não ao pecado, você não tem essa opção, você já está escravo do mundo, porque o pecado nos aprisiona, mas Cristo nos liberta, irmãos. Quando fala glória a Deus por isso, sabe? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entrar pela porta das ovelhas é experimentar a verdadeira liberdade no sentido absoluto, porque quem é livre de fato é aquele que não se deixa escravizar por nada. Você é livre ou não? Você é livre para glorificar o Senhor, para ir aqui. Se você não fosse livre, você não conseguiria estar aqui agora. Você estaria preso agora num bar, você estaria preso agora numa situação. Mas se você conseguiu sair da sua casa, colocar a sua roupa, vir cultuar ao Senhor, isso já é o sinal da sua liberdade. Isso já é o sinal de que Ele te libertou. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão. Você entrará e sairá e será liberto do mundo, das drogas, da maldição que tenham falado contra você. Quem é livre não precisa andar mais com um ramo de planta na orelha, planta sorte. Não precisa mais consultar e ser escravo da astrologia para saber o que os astros estão dizendo. Não precisa mais consultar os mortos, nem oferecer despacho nas encruzilhadas, porque vocês são livres. Essa é a fé que nos faz vencer o mundo, irmãos. Nós não temos mais medo de gato preto cruzando o nosso caminho, medo de chinelo virado dentro de casa, medo de ter 7 anos de azar porque quebrou o espelho. Você não vai mais precisar ficar preocupado se alguém fez alguma coisa ruim contra você, colocou seu nome na boca do saco. Você não precisa ter esse medo, porque foi para a liberdade que Cristo libertou. Amém, glória? Romanos capítulo 8, versículo 1: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu baluarte, Deus em quem confio. Por isso não aceite ver uma vida de derrota, não aceite ver uma vida de fracasso, não aceite ser prisioneiro de nada, não aceite ser prisioneiro de ninguém, não aceite viver debaixo de chantagem emocional de ninguém. Foi para a liberdade que Cristo te chamou. Você é livre para servir a Deus, você é livre para desfrutar das promessas de Deus, você é livre para viver uma vida plena. O diabo ele faz as pessoas pensarem que servir a Deus é uma prisão, mas não, o mundo é que é uma prisão, mas Jesus é a nossa liberdade, e quem encontrou Jesus, encontrou a verdadeira liberdade. Só existe liberdade em Jesus. O mundo escraviza, o mundo vicia, mas Jesus liberta. Quantos entraram por essa porta e hoje podem dizer: eu sou livre? Quantos podem dizer: eu sou livre nessa noite? Eu sou livre para glorificar o Senhor, eu sou livre para servir ao Senhor. Não há condenação, não há acusação, não há nada que vá me prender. Eu entrei por essa porta, eu posso entrar e posso sair. Glória a Deus. Antigamente Douglas não conseguia parar de fumar e achava que era livre porque fumava quantos cigarros que pudesse. Hoje ele coloca nem mais um cigarro na boca. Isso é sinal de liberdade. Amém? Isso é muito forte. Tem muita gente que na condição de livre não consegue sair de casa para vir ao culto celebrar, porque estão presos. Estão presos às vezes no próprio comodismo, na própria carne, na própria situação. Mas lembre disso, eu sou livre. Quantas pessoas agora gostariam de estar cultuando a Deus? Quantas pessoas agora gostariam de estar aqui nesse ambiente com ar-condicionado, glorificando ao Senhor, exaltando, mas estão presos, estão encarcerados em prisões, literalmente falando como um, como dois. Estão presos nas drogas, estão presos nos vícios. Mas você é livre, você tem liberdade para glorificar, para cultuar. Não perca nenhuma oportunidade que você tem para servir a Deus. Eu quero também falar agora para quem está me ouvindo agora através da Rádio Som da Graça.
Eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Diga agora onde você estiver. Pare agora no Facebook que você estiver navegando. Pare agora da pesquisa na internet. Fala aí, Pai, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Ele pode te livrar dessa pornografia. Ele pode te livrar dessa má companhia. Ele pode te livrar dessa má influência, dessa má amizade. Onde o pecado superou a graça de Deus. É por isso que Deus fez você colocar essa rádio agora que está tocando para Jesus chegar até o seu coração. Eu não sei em que lugar você está me ouvindo nesse mundo inteiro. Eu não sei se você está no Japão, eu não sei se você está na Indonésia, se você está nos Estados Unidos. Eu sei que Deus está em todos os lugares. Ele pode alcançar você agora onde você estiver, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entre por essa porta, foi para a liberdade que Cristo te chamou. Amém? Porta fala de salvação. Porta fala também de liberdade. Mas olha o que diz aqui também o versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá. E ele fala, e achará pastagem. Achará pastagem. Olha que coisa poderosa. Isso fala de quê, gente? Isso fala de provisão. Isso fala de provisão. Os criadores de ovelha daquela época que Jesus estava se reportando, eles entenderam completamente a mensagem de Jesus, porque eles sabiam que quando a ovelha entrava e saía, ela tinha liberdade, mas ela também encontrava pastos. O pastor conduzia ela a pastos verdejantes. Logo pela manhã cedo, elas encontravam aqueles pastos cobertos daquele sereno da noite, daquele orvalho do céu, com aquelas águas limpinhas e fresquinhas. É o que diz em Salmos 23, versículo 1: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso e refrigera a minha alma. Por isso eu quero dizer para você uma coisa, que se você entrar por essa porta, você não precisará mais comer lavagem no coxo de Satanás. Deus tem pastos verdejantes para você. Ele te sustenta, Ele é a tua provisão. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. Na época de Jesus, a cidade de Jerusalém, ela era cercada por muros. Muros que cercavam toda a cidade. E naquela cidade, naqueles muros, haviam 12 portas. 12 portas. E cada porta tinha um nome, e cada porta tinha uma função. Por exemplo, tinha a porta do peixe, porta do vale, porta do monturo, porta da fonte, porta de Eleazar, porta dos cavalos, porta da guarda, porta do judiciário, porta do oriente, porta de Efraim, porta do âmbito. Tinha a porta das ovelhas. Por exemplo, a porta do peixe era por onde passavam os pescadores com os peixes que eles tinham pego. A porta do monturo era por onde saía o lixo da cidade e os esgotos. A porta dos cavalos era por onde o exército passava. E por aí vai. E a porta da ovelha? A porta da ovelha era por onde passavam as ovelhas que iam ser levadas ao templo para ser sacrificadas naquela época, como holocausto. Olha que coisa interessante. Mas existe algo interessante nessa porta que João vai dizer no capítulo 5, versículo 1. Quando ele vai falar sobre o relato de Jesus entrar num lugar, passar pela porta das ovelhas e chegar num lugar chamado Betesda, onde havia um paralítico que já estava há tantos anos sem poder andar. Em João capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subia para Jerusalém. Ora, existia ali uma porta das ovelhas, olha lá, e um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, já havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado?
Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Ao lado da porta das ovelhas tinha um tanque chamado Betesda. E Betesda no grego significa casa de misericórdia. Por isso que toda pessoa que tinha algum tipo de necessidade, ele entrava por aquela porta, porque logo tinha um tanque de Betesda, que era a casa de misericórdia, e sabia que ali ele poderia encontrar provisão para as suas mazelas. Por isso que Jesus é a porta da nossa provisão. Por isso que Jesus pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso que Betesda é um lugar de esperança. Então, quando você entra por essa porta, você descobre que a esperança voltou. Você descobre que Jesus pode te prover, pode te curar, pode fazer tudo o que você precisa. Tudo aquilo que você não encontrou no mundo, você pode encontrar em Jesus. A alegria, a paz, o refrigério, tudo aquilo que você não conseguiu com as amizades ou com nada, Jesus pode te dar. Ele disse: eu sou a porta. Não estou entendendo o que eu estou dizendo. Isso aqui é algo muito sério. Porque durante 38 anos, aquele paralítico carregava uma cama nas suas costas. Durante 38 anos, ele não conseguia andar. Mas depois que ele entrou por aquela porta e encontrou Jesus, aquilo que carregava ele durante 38 anos, ele passou a carregar e falar: isso aqui não vai me prender mais. Aquilo que prendia ele conseguia ter liberdade, ele conseguia viver uma nova experiência com Deus. Ou seja, Jesus pode fazer isso na sua vida hoje. Aquilo que tem te prendido tanto tempo, aquilo que tem carregado você tanto tempo, você pode ser liberto. E é você que vai passar agora a carregar, dizendo: eu não sou mais preso, eu sou livre. Jesus me curou. Aquele remédio que controla a sua pressão, aquele remédio que você é escravo desse medicamento, aquele remédio que te conduz, aquele remédio que te leva, é como se fosse uma cama. Mas Jesus vai te curar e você vai pegar esse remédio e falar: agora eu não sou mais escravo desse remédio. Jesus me curou. Quantos creem nisso, irmãos? Vai dar glória a Deus por isso. Sabe? Isso aqui é algo tremendo para nós. Porque porta fala de provisão. Amém ou não? Amém. Porta fala de salvação. Porta fala de liberdade. E porta fala de provisão. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você nessa noite: ao longo da sua vida, muitas portas se fecharam. Já bateu em muitos lugares e as portas não se abriam por nada. Algumas portas nós desejamos entrar, mas elas não se abrem para nós. Mas o Senhor Jesus é uma porta que sempre estará aberta para você. O Senhor Jesus é uma porta que sempre estará aberta para ti receber. E por essa porta pode entrar todo tipo de gente. Entra cego, coxo, enfermo, paralítico, todos são bem-vindos. Gálatas 3:28 diz que para o Senhor não há mulher, não há homem, não há escravo, bárbaro, porque todos são um em Cristo. Então você pode dar glória a Deus, Pai. Agora tem uma informação para te dar: essa porta não ficará aberta para sempre. Um dia essa porta vai se fechar. Assim como a arca de Noé, a porta da arca se fechou quando o dilúvio veio e as pessoas estavam do lado de fora e não conseguiram mais entrar. Um dia essa porta se fechará. A hora que você tem para entrar por essa porta é agora. Não deixe para amanhã. Jesus está de braços abertos para te receber. Jesus te convida nessa noite a entrar por essa porta. Meu amigo, a palavra do Senhor diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Ele continua dizendo para nós: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Amém? Deus te abençoe nessa noite. Quando você for para sua casa, pense nessa porta. Estou saindo por essa porta. Quando você voltar, estou entrando pela porta.
Quando você abrir a porta da sua casa, lembre de Jesus. Jesus é a porta. Amém? Quando você estiver abrindo a porta do seu carro, você fala, Jesus é a porta. Quando você estiver abrindo a porta do seu escritório, você fala, Jesus é essa porta. Eu sou salvo, tenho liberdade, tenho provisão. Deus te abençoe nessa noite. Você tem uma semana abençoada. O Senhor traga a provisão que você precisa. O Senhor traga o refrigério que você precisa. Se hoje você entrou aqui triste, angustiado, amargurado, coração apertado, se hoje você entrou aqui com um nó na garganta, você vai sair daqui completamente livre, completamente diferente do que você entrou, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Feche os seus